Olá, muito bom dia, tudo bem? Meu nome é Camila, especialista na área de projetos, na área de TCC. Então vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. Quem quiser deixa os comentários aqui no vídeo aqui embaixo. Esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube após a gravação, tá? Então todos os comentários que tiverem aqui durante a live poderão ser respondidos, lembrando da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Então todo comentário, toda sugestão que aparecer aqui na live vai estar aparecendo o seu login também, certo? Então vamos lá. A live de hoje eu vou falar rapidamente de como elencar os objetivos e problemas do seu TCC. O que acontece? Você fez toda a estruturação, tema, quero fazer meu tema, quero fazer a escolha do meu subtema, subnichar o seu TCC. O que é isso? Trazer especificamente uma área que você vai estudar dentro do seu TCC. Dentro da tua graduação, do teu curso técnico, durante todo o tempo do teu estudo, você conheceu diferentes áreas relacionadas àquela habilitação profissional, relacionadas àquela profissão. Dentro dessa área que você conheceu, alguma delas você gostou mais, ou você teve mais aderência. O que quer dizer isso? Maior facilidade em compreender o contexto, compreender o conteúdo e com isso entender melhor sobre aquela área, determinada área, se sentir mais disposto, né? Acho que a estudar aquela área também. Quem trabalha na área acaba, consequentemente, tendo maior facilidade. Por quê? Você já está ali no dia a dia, você trabalha com aquilo, você vê diferentes vertentes sobre aquele mesmo tema, ficando ainda mais fácil de encontrar o teu subtema, né? Nessa semana, eu trabalhei com muitos subtemas. O que era isso? Significa que dentro do período que você esteve estudando o seu tema, você encontrou vários subtemas, várias áreas relacionadas àquele mesmo tema, mas você não sabe como elencá-las, como escolher qual a área que você tem mais facilidade ou gostaria de trabalhar, ou gostaria de se aprofundar. Lembrando que o TCC você vai ficar pelo menos 10 meses do lado dele, trabalhando com ele, trabalhando sobre aquele assunto. Então ame, goste muito daquele tema, porque aquele tema vai ser muito importante para você. É aquele tema que você vai mexer hoje, amanhã você quer trabalhar novamente, você vai precisar trabalhar novamente. Não adianta falar, nossa, eu não suporto mais esse tema, não dá mais para mexer nesse tema, não quero mais ver o meu TCC, então não tem como. Tem que ser aquele tema que hoje você gosta, amanhã você gosta também, e melhor, ele te desafia, ele desperta a tua curiosidade. Então, quando essa semana eu trabalhei com brainstorm e também mapa mental, foram duas ferramentas diferentes. Qual que é a diferença do brainstorm, que eu sempre trabalho com o pessoal de projetos comigo? Pega a ideia central, dentro dessa ideia central, faz aquele famoso palpite de ideias e você começa a escrever palavras soltas que remetem àquele tema. E você pode fazer isso com mais pessoas. Evita qualquer tipo de medo, de preconceito, medo de julgamento e começa a colocar essas palavras no papel. Posteriormente, você vai começar a perceber que aquelas palavras elas te levam a algum caminho. Você começa a filtrá-las e manter efetivamente aquelas que te interessam. Quando você começa a filtrá-las, você começa a elencar e a encontrar o seu subtema, que é o foco central do seu trabalho. Legal, já fiz isso, Camila, já achei o meu subtema, o meu tema. Como que eu posso trabalhar o meu mapa mental? Vamos lá. Tema no centro, vai abrindo galinhos ou linhas que você começa a criar relações com aquela ideia inicial. Lembra aquele brainstorm que foi realizado, que você selecionou algumas palavras? Você pega essas palavras e você traz ela com alguma linearidade, alguma lógica. Eu moro perto do trem, então daqui a pouquinho o trem vai apitar de novo. Então vamos lá. Você vai trazendo linhas que vão estabelecer ligações com aquela temática. Então você começa a criar caixinhas ou linhas ou palavras, você começa a organizar aquelas ideias, trazendo um mapa mental, trazendo um direcionamento para a organização das suas ideias. Então você já teve a introdução, que você já começou a escrever, você começou a pesquisar diferentes referências daquele tema, sempre referências científicas, sempre referências confiáveis,
porque o seu trabalho ele tem uma abordagem técnico-científico e com uma linguagem acadêmica. Então não adianta, eu pesquisei numa enciclopédia compartilhada ou colaborativa. Ok. É fonte real? Não. O que é uma fonte real? É uma fonte confiável, é uma fonte científica, é uma publicação, é um livro, é um artigo, algo que passou por revisores e trazem impessoalidade. Blog, fórum, que traz a expressão na minha opinião pessoal, eles não são válidos nesse momento. Muito bem, então você já fez o brainstorm, já fez o mapa mental, já organizou as suas ideias, você vai começar a escrever a introdução a partir das pesquisas realizadas. Quem trabalha com estágio e iniciação científica já tem uma facilidade maior de escrever a introdução, porque já está ali no dia a dia, já está na pesquisa, já está trabalhando com aquilo, então fica mais fácil. Legal. Quem está trabalhando com estágio ou já trabalha na área, a gente tem muitas pessoas que vão fazer uma faculdade depois, já estão trabalhando, já conhecem a área que querem estudar, já conhece a área, já trabalha, já está efetivo ali. Posso trabalhar uma área da empresa que eu trabalho? Da área que eu estou na indústria, estou no serviço? Pode, mas aí você tem que escrever nessa introdução também, apresentar quem que é essa empresa. Geralmente em cursos de administração, parte de economia, vocês trazem muito estudos de caso. Então você consegue trazer esse estudo de caso apresentando quem é a empresa. É uma empresa de determinado setor, indústria, comércio ou serviço? É uma empresa localizada em qual estado? Em qual tamanho do município que ela está localizada, né? Ela é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte? Tá? Então é tudo isso que você tem que trazer, certo? Então bom dia para quem acabou de entrar aí também, vamos lá. E aí eu vou começar a escrever os meus objetivos. O que é o objetivo? O objetivo ele traz exatamente qual a finalidade do meu trabalho. Ou seja, vou pegar a finalidade central do meu trabalho a partir de toda aquela pesquisa que você fez. Qual que é a minha finalidade no meu trabalho? É pesquisar sobre isso, é tratar sobre isso, é aplicar em determinado grupo de indivíduos uma determinada pesquisa. Então você consegue definir com clareza e objetividade, assim, muito claro, o que você quer passar. Então, meu objetivo na semana passada eu falei em relação à sustentabilidade, né? Então, eu quero trabalhar com o tema de sustentabilidade, um subnicho lá, um subtema. Qual é o meu objetivo? Então, você pode ter um objetivo geral, é um só. Não posso colocar mais de um, Camila? Não. É um objetivo geral. Falar o que o seu trabalho vai trabalhar dentro daquela linha de pesquisa. Então, ok. Na sequência, objetivo geral, objetivos específicos. Quantos eu posso ter? Quantos forem necessários? Tem um número mágico? A gente brinca com o número mágico na Google, né? A Google fala que existe sempre um número mágico. Cada caso de pesquisa tem um número mágico de número de indivíduos pesquisados daquela população. Mas para os objetivos gerais, a gente não tem número mágico. A gente trabalha com o objetivo geral em cima daquilo que você pretende estudar, pretende se aprofundar e pretende aplicar aquela pesquisa, tá? Objetivo geral, eu posso colocar mais de um, então objetivos gerais, sempre serem curtos, a escrita ser sempre curta, objetiva, começar com o verbo no infinitivo, trazendo uma ação para o teu trabalho. Então, pesquisar sobre indivíduos no estado de São Paulo, pesquisar sobre o conhecimento dos indivíduos em relação às políticas sustentáveis. Então, a gente consegue trazer uma metodologia. E qual que é essa metodologia? Ela tem que ser quantitativa, eu tenho que trazer quantidade. Eu vou pesquisar um grupo de indivíduos de quantas pessoas? Aí você apresenta lá na metodologia também. A gente começa a fazer esse link dos objetivos com a metodologia do seu trabalho. O tempo que você vai ser, então ele tem que ser exequível, ele tem que ser temporal. Então, numa determinada janela de tempo, ser realizada aquela pesquisa, ser realizada aquela aplicação. Isso é importante dentro dos objetivos. O que mais? Ele tem que ser quantitativo
e ele tem que ser claro. Então ele tem que ser possível de ser realizado dentro daquele espaço de tempo, dentro daquele contexto. Qual que é a maior neura, eu acho, não sei, maior DR do TCC? A pessoa chega no final do ano, no final do semestre, no período de entrega, poxa, eu gostaria de ter feito mais, eu gostaria de ter entregue mais, mas não consegui, não deu, aconteceu vários problemas no meio e não saiu. E aí, como é que fica? O seu objetivo específico, às vezes ele acabou mudando dentro do próprio desenvolvimento do trabalho. Algumas linhas de pesquisas acabaram sendo alteradas ou canceladas, ou tiveram eventos que aconteceram que foram pertinentes e extremamente relacionados ao teu trabalho. Então, o seu objetivo ele acaba mudando. E lá, se você já escreveu o objetivo, se o objetivo era esse, mas você não conseguiu cumpri-lo ou não conseguiu atingi-lo, a gente coloca um objetivo justamente para atingir aquele objetivo. Lá nas referências, lá nos resultados finais, nas considerações finais, você adiciona que ele não foi alcançado e os eventos que aconteceram, as intercorrências que aconteceram naquele período. Não dá para falar que foi falta de tempo, tá? Falta de tempo não dá. O que dá? A ocorrência de um evento significativo que impactou no desenvolvimento do seu trabalho. Ele impactou em atingir o seu objetivo? Sim. Ele impactou em atingir qual objetivo? O geral ou o específico? Então vamos lá. Objetivo geral, ele trabalha com todo o trabalho do TCC. Em linhas gerais e em linhas amplas, qual é o objetivo central do seu trabalho? Coloca lá, insere lá. Quantas linhas? Poucas. É obrigatório ter? Nem sempre. Tem trabalhos que você trabalha com apenas um objetivo e tem trabalhos que você trabalha apenas com objetivos específicos. Apresentei a ideia central do meu trabalho, que é pesquisar sobre determinado tema. Ok. Dentro desse tema, já apresentei o que eu quero pesquisar. Cria-se um subcapítulo. Objetivos específicos. Ele pode ser escrito em tópicos, ele pode ser escrito em parágrafos, curtos de até 2 ou 3 linhas. Lembrando que a gente trabalha com a BNT, trabalha na fonte tamanho 12, em 2 tipos de fonte, né, Arial ou Times New Roman. Então a gente continua escrevendo curtinho. Ele tem que mensurar tempo, ele tem que mensurar quantidade, ele tem que ser possível de ser executado dentro daquele período de tempo que você tem para fazer o seu TCC. Muitas vezes a grande promessa do pessoal quando entra no TCC, não, eu vou reinventar a roda, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o melhor trabalho da universidade. Qual que é o problema? Às vezes você não tem tempo, aí você faz uma super promessa, uma mega promessa para o seu trabalho, e na hora de você elencar os seus objetivos, eles são vários, porque você começa a separá-los. E durante o período de desenvolvimento, cada um dos objetivos deverão ser atingidos. E daí a pessoa acaba ali não conseguindo atingir todos os objetivos, né? Então acaba tendo aquela frustração, aquele período que você está fazendo o trabalho e você fica... ele fica cansativo, ele fica maçante, pesado, e daí você começa a procrastinar e você não entrega o seu trabalho. Então, qual que é o objetivo das minhas lives aqui, que eu deixo conteúdo gratuito para todo mundo? Você entrar, entender como é que é possível, sim, entregar o seu TCC, entregar o seu trabalho, e como que eu consigo utilizar técnicas para que você faça isso. Então, objetivo geral eu posso ter 1. Objetivos específicos, quantos forem necessários. Legal, a escrita eu falei para vocês. Só que se eu tenho um objetivo no meu trabalho, é porque eu achei um problema dentro daquele contexto todo que eu estudei anteriormente. Fui lá, estudei, tive as aulas com os professores que me explicaram as abordagens, que me explicaram as problemáticas, né, e as respectivas implicâncias que existem. Então, valoriza aquele trabalho do seu professor, valoriza o trabalho, as discussões que ocorreram, os trabalhos que aconteceram, seminários, artigos e tudo mais que seus professores trabalharam. Em algum momento você tem lacunas que identificam e evidenciam problemas do seu determinado tema. Então, eu tenho um problema. Qual é o problema central do meu trabalho?
é pesquisar sobre determinada área, dentro daquela área outra sub-área, em que há ocorrências de. Então você começa a escrever o problema do seu TCC. Quem está trabalhando com referencial teórico, o que vai acontecer? A revisão sistemática da literatura vai te trazer diferentes vieses, diferentes vertentes de pensamento e que você consegue ali dentro dela identificar uma linha de problema. Então você consegue fazer uma revisão sistemática da literatura, uma revisão bibliográfica, nossa monografia, trabalhando com aquela linha de problema a partir dos autores apresentados. Fechamos. Quem trabalha com desenvolvimento, pode ser desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços, soluções, desenvolvimento de software, prototipação. Então essas pessoas têm outros problemas que são encontrados. Quais são os problemas? Uma determinada população, uma determinada comunidade identificou determinado problema e você tem uma solução que pode facilitar. Qual que é a grande sacada? Às vezes a pessoa não sabe que ela tem um problema. Só que ali você, com o teu conhecimento, você consegue verificar que sim, existe um problema e com o seu conhecimento acadêmico, técnico e científico, você consegue resolver aquele problema que a pessoa nem sabe que tem e você consegue otimizar o tempo dela. O que mais? Estudo de caso também trabalha muito com isso. As pessoas que estão na área administração, contabilidade, economia, parte de educação. Quem trabalha em determinadas áreas da empresa, pode ser área de marketing, pode ser área jurídica, sempre tem alguma possibilidade de estudo de caso. Você já faz o estágio na área, ou você já trabalha na área, ou você é até dono da empresa. Você consegue trazer um estudo de caso para dentro do seu TCC. Então você começa a identificar possibilidades de trabalho. Você começa a identificar primeiro o problema, como que você identificou? Porque você desenvolveu e evoluiu naquele conhecimento, naquela área. Então, dentro de uma determinadinha área lá específica, você conseguiu identificar um problema e esse problema tem uma solução. Essa solução, ela é viável? Não sei, meu TCC está no começo. Ela é possível? Não sei, ela está no começo. Então, se a gente não sabe, a gente não pode afirmar. Então, o que você faz? Você levanta uma hipótese para aquele problema, uma possível solução para sanar aquele problema específico. Então, vamos lá. Fiz o problema, fiz o panorama geral para vocês e eu vou contextualizar o que aconteceu. Defini um problema dentro da minha área de atuação, dentro da tua habilitação profissional. Não adianta eu estar formando numa área e lá dar palpite na área do outro. Mas eu gosto muito da outra área, Camila, é meu hobby e aquela área não tem nada a ver com a minha área de formação. Às vezes a sua área de formação tem algum viés, algum encontro com aquela outra área. E daí você consegue encontrar um subtema e você consegue trabalhar ali com problemas, porque é uma área que você gosta, é uma área que você vai estudar. Você desenvolve o poder de criticidade. Então você tem um problema. Esse problema precisa ser grande? Não. Ele precisa ser inédito somente se for doutorado. Aí precisa ser tese, aí precisa ser inédito. É obrigatório que ele seja novo lá dentro da universidade, dentro da minha escola? Não. Você pode resolver um problema já existente e um problema que você identificou dentro daquele contexto em específico para aquela temática. Legal. Então você já teve um problema. Como que eu escrevo esse problema? Ele precisa ser grande, ele precisa ser quantas linhas, né? Eu preciso ter quantas imagens e tabelas e quadros? Não, ele precisa ser específico, falando especificamente qual foi o problema identificado. Então, é um estudo de caso, contextualiza a empresa, traz o problema, traz dados que subsidiem que aquilo é um problema efetivo dentro da sua área de formação. E daí você traz a sua hipótese, a possível solução para aquele problema. Por que é possível?
Eu não posso dar certeza que aquela solução é viável se eu não fiz o desenvolvimento do meu trabalho, se eu não criei métodos para desenvolver aquele trabalho e se no final eu não tive resultados expressivos e quantitativos e qualitativos daquele trabalho. É o famoso acho, né? A gente acha que vai dar certo. Quando você passa a ter certeza? Quando você aplica e funciona. Então, nesse segundo momento, a gente tem a construção do problema, fazendo um link com a hipótese. Em cima desse problema que você pesquisou e da possível solução, quem desenvolve produto, quem está criando empresa, sempre tem as possíveis soluções, a viabilidade, né? A viabilidade técnica, ou seja, a sua capacidade técnica, acadêmica, científica de solucionar, de resolver aquele problema. A viabilidade operacional, a possibilidade de tornar aquilo realidade. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer um projeto para ir para a Lua, para entregar para a NASA. Legal. Você consegue fazer? Consigo fazer o projeto, consigo desenhar. Camila, você consegue operacionalizar esse projeto? Não dá, falta material. Então, é a viabilidade técnica, é a viabilidade operacional e a viabilidade de cronograma. Ou seja, dentro daquela sua super solução, você tem tempo de desenvolver no período de desenvolvimento do seu trabalho de TCC? Porque às vezes você está criando uma super solução e de repente aquele problema não consegue ser resolvido dentro do tempo estimado. O seu professor vai estar te cobrando para entregar etapas. Você tem as etapas do cronograma para entregar. Quem faz a plataforma online, né, o Ensino EAD, tem as áreas ali que tem que entregar o projeto e daí a pessoa se perde. E daí chega lá no final, poxa, eu queria ter entregue mais. Sabe aquela sensação de não conseguir atingir? Exatamente isso. Então a gente pega e faz exatamente aquilo que você consegue executar dentro daquele período de tempo. Várias vezes eu peguei e precisei delimitar o tema do trabalho do TCC dos meus alunos para menor. Por que isso? Porque o professor de TCC ele tem a experiência de trabalhar com projetos que ele sabe que às vezes não vai conseguir cumprir tudo. Existem alguns pontos ali de enrosco, né? Alguns pontos maiores de desgaste de tempo e além dos eventos que acontecem ao longo do ano. É uma férias, é uma Copa do Mundo, é uma Olimpíadas, então é uma eleição. Então são momentos ali que os alunos acabam tendo gargalos de tempo maiores, mas acabam não conseguindo desenvolver tão bem. Então você tem que trabalhar o que você consegue entregar. Muitos alunos trabalham e daí querem fazer super trabalhos e às vezes não dá tempo. Às vezes dá, às vezes o que acontece quando dá? Ele supera os objetivos. Então é possível, Camila, você tá falando assim pra mim, nossa, tá fazendo lá teu trabalho tal, e daí você quer diminuir o trabalho do teu aluno, é isso? Às vezes sim, às vezes por falta de tempo. Pelo tempo, pela atribuição de tarefas que muitos estudantes têm na escola, na universidade, fora as atribuições pessoais que a gente não sabe. Então às vezes não dá tempo. Mas ele pode entregar além? Pode. É possível? Sim, ainda bem, né? Então, o que eu fiz? Elencou o objetivo geral, elencou os objetivos específicos, trouxe o problema, trouxe a hipótese pequenininha. A possível solução viável para resolver aquele problema baseado em determinada área científica, baseado em determinada metodologia científica. Ok? Agora, ele começou o desenvolvimento. E esse desenvolvimento foi exponencial, rendeu mais do que ele efetivamente tinha planejado, mais do que ele tinha previsto. Os eventos que aconteceram favoreceram o desenvolvimento daquele trabalho, o desenvolvimento daquele estudo de caso, que trouxe muitos mais dados, que subsidiou um trabalho ainda mais robusto, mais bem construído. E daí, lá nas considerações finais e nos resultados apresentados, ele vai trazer essa jornada. É a famosa jornada do herói, né? Eu imaginava um pouquinho menos e de repente eu tenho mais de uma solução possível, a viabilidade de uma solução que deu certo, que está tudo bem. Então lá nos resultados finais, nos resultados ou nas considerações finais, ela vai fechar
aquele nosso objetivo geral e os objetivos elencados inicialmente. É o famoso checklist, né? Eu tenho que chegar lá nos objetivos gerais e tenho que olhar, fiz isso? Sim. Fiz aquilo? Sim. Lembra que teu objetivo está tudo escrito em verbo no infinitivo, trazendo ação, trazendo promessa? Que você vai realizar, né? Lá nos resultados, você tem que efetivamente validar que aquilo foi efetivamente feito, foi realizado. Então, você valida um objetivo específico. E o objetivo geral, Camila, que eu coloquei ali, que eu falei que ia fazer isso em linhas gerais do meu trabalho. Você traz também lá no seu fechamento, falando, ok, fechei o objetivo geral, tal. Atingi o objetivo geral? Sim, não. Não atingi. Tem problema de não atingir o objetivo geral, objetivo específico? Não, desde que ele tenha subsídios específicos que justifiquem o não atingimento daqueles objetivos. Quais fatos aconteceram, quais intercorrências aconteceram para aquilo que não fosse atingido? Ou se não, aquela solução para aquele problema que você propôs inicialmente. Você desenvolveu, você estudou e você verificou que não era viável. Então, quem trabalha na área de empresas, gestão e negócios, está sempre verificando isso. A área de saúde, né? Ciências humanas, ambiente e saúde, ciências biológicas, ambiente e saúde. Você começa a perceber que era uma solução boa, era uma solução inovadora, empreendedora, só que na hora que você vai fazer aquele estudo para validar o teu objetivo específico e para validar aquela solução, você identifica que não era tudo isso não. Que não foi possível. E você tem que ter dados para falar, para escrever e demonstrar numericamente que não era viável. Então não é só assim, só o positivo, meu TCC vai dar certo, vai fazer isso e entrego assim. Às vezes acontece. Muitos alunos ficam chateados porque chegam no resultado final e veem os trabalhos dos outros colegas concretizando, chegando nos objetivos. E talvez o dele não atingiu todos. Tem problema? Não, desde que subsidiados os devidos dados, as devidas evidências, trazendo ali dados do setor, quem trabalha na área de produção industrial, indústria. Muito aqui na minha região tem indústria de sucroalcooleira, né? A usina de açúcar e álcool, então vem trabalhos muito dessa área. Indústria têxtil, vem trabalhos dessa área também. Indústria agropecuária, né, frigorífico, então vem trabalhos dessa área e às vezes aconteceu momentos ali que não foi possível trabalhar com aquela solução. Então naquele momento, para aquele público, para aquele subtema, não foi viável. Ele é um resultado negativo? Sim, mas ele pode ser apresentado normalmente, ele pode ser exposto normalmente com os devidos dados. Sem problema nenhum. Então, acho que essa é o maior medo, né? E como que eu vou escrever o meu problema e a minha hipótese? Os dois vão ocupar a mesma área do seu TCC. Logo na apresentação, ali nos primeiros capítulos. Você já vai trazer o teu problema, contextualizar o teu problema. O meu problema é específico de uma determinada população, de uma determinada área, de um determinado segmento. Trazer tudo isso. A especificidade, ele vai te dar um norte para o seu trabalho e não vai deixar o seu leitor e o seu orientador buscando exceções. Isso é importante também. Os problemas, você vai ter mais de um, às vezes vai ter só um muito grande. Então você vai ter que dividi-lo em pequenas etapas para trabalhar. E às vezes você vai ter pequenos problemas específicos que estão correlacionados e relacionados principalmente à tua área de formação. Tem coisa que não é problema e não está relacionado à sua área de formação. Você vai colocar no seu TCC? Não. Por quê? Porque ele não é relacionado à sua área de formação. Na sequência, hipóteses. Vou trazer as minhas hipóteses. As hipóteses que são as possíveis soluções para resolver cada um dos problemas, elencados anteriormente, a partir dos objetivos traçados.
Então, olha o meu objetivo específico anteriormente lá em cima, vê o objetivo específico, o meu problema e qual a possível hipótese. A hipótese, ela amarra os três, os problemas e os objetivos específicos. Como que eu escrevo uma hipótese? Texto em prosa, não precisa colocar imagem, não precisa colocar tabela, nem quadro, nem infográfico, nada. É texto, é escrita. E daí você escreve lá a sua possível hipótese. Todo trabalho vai ter problemas e hipóteses? Nem sempre, dependendo a formato, né, o template que a universidade, a faculdade escolhe, ou mesmo o professor orientador, eles já são apresentados lá na sua introdução, trazendo introduções até maiores. Quem trabalha na área de formação profissional, cursos técnicos, que os professores fazem apresentação de artigos e de banners, às vezes eles também estão ali apresentados na tua introdução. Então você já faz um link com tudo isso, trazendo uma fluidez no seu trabalho, na leitura do seu artigo e para apresentar ali para a comunidade local, tá certo? Gente, era isso. Eu quero agradecer todo mundo que esteve online aqui. Os comentários sempre vocês podem colocar na live, tanto no Insta quanto no YouTube. A live fica disponibilizada para vocês consultá-las posteriormente. E na semana que vem é específico uma live sobre como construir o referencial teórico. Por que isso? Porque o referencial teórico ele vai me trazer nortes para o desenvolvimento do meu trabalho e metodologia do desenvolvimento do meu trabalho. Então ele vai ficar muito claro a partir das minhas pesquisas científicas, das minhas pesquisas realizadas, aonde que eu quero chegar e como que eu quero chegar. Às vezes lá no seu objetivo, na sua hipótese, você tinha N caminhos para chegar em cada um deles. Só que a partir de uma determinada metodologia, de um determinado autor, por aquela metodologia científica, você chegou a esse resultado e você seguiu essa etapa de desenvolvimento. Quem trabalha com projeto, existem vários padrões de projeto. Gerência de projetos, também. Então, utilizando essas técnicas, como que eu faço para você conseguir delimitar e construir esse referencial teórico para que a tua jornada do TCC seja possível entregar, certinho? Então, muito obrigada para quem entrou e um ótimo dia aí para todo mundo. A live vai ficar disponibilizada.